Muito bem, então no vídeo de hoje nós vamos aprender visualizar, né, como visualizar uma impressão na planilha com Excel VBA, tá bom? Então qual é a ideia? Bom, a gente tem aqui uma tabela, né, de, de vendas de quantidade de determinados produtos, tá? E a gente quer imprimir, quer visualizar isso aqui antes de imprimir, tá, ok? Utilizando isso aí, para isso o Excel VBA. Então já vou aqui na minha guia de desenvolvedor, vou abrir aqui o editor de código, tá? Vou selecionar aqui o formulário, você pode colocar também num módulo e chamar isso lá na própria planilha, né? Aqui na estrutura da planilha, né? Mas se a gente está no editor de código e a ideia é visualizar a impressão na planilha, entende-se que a gente está dentro de um formulário. Então eu vou inserir um formulário, vou colocar aqui um botão para melhorar nosso desempenho. Vou colocar o nome desse botão aqui de BTO abrir. Ok, vou colocar o nome dele aqui de abrir. Pronto, então clicando duas vezes já vai abrir aqui o evento clique desse botão. E a primeira coisa aqui eu vou declarar uma variável, certo? Chamar ela de linha e ela vai ser um inteiro, né? Um integer. Tá aqui. Opa, não é bin, é din aqui, ó. Din. A palavra reservada é din. Bom, agora a gente tem que selecionar a planilha que a gente quer visualizar a impressão. Então vou colocar aqui, ó, sheets. Qual é a planilha? Plan 2. Então escreva aqui, ó, plan 2 ponto activate, certo? Então, a planilha já está ativada. Bom, agora eu preciso definir qual é a quantidade de linhas preenchidas que eu tenho nessa planilha, tá? Porque para a gente visualizar uma impressão, a gente precisa, obviamente, definir a área de impressão, né? Formatar essa impressão, vamos colocar assim. Então, eu vou colocar aqui, ó, linha, ela vai receber sheets, plan 2, certo? Range a 10.48576 ponto end x lup ponto row. Eu errei alguma coisa, tá aqui, eu não coloquei o parêntese correto. Ok. Bom, então o que isso aqui significa? Bom, isso aqui significa o seguinte, traduzindo, né? Ele vai selecionar a última linha, perdão, a última célula da coluna A e ele vai imediatamente para cima, certo? XL, aqui tá errado também, ó, XL up. Ó. Então ele vai para a primeira célula preenchida, ele vai parar na primeira célula preenchida da coluna A de baixo para cima e vai me retornar então o número dessa linha, tá? Então, para exemplificar, para que fique mais claro, tá? Ó, se eu selecionar essa linha aqui, pressionar a tecla Ctrl e seta para baixo, ele vai para a última célula da coluna A, né? Aqui 1.048.576. Se da mesma forma pressionar Ctrl e a seta para cima, ele vai percorrer toda a coluna e vai parar na primeira célula preenchida que ele encontrar, certo? E no nosso código ele vai retornar, então, ele vai parar aqui e vai retornar o número dessa linha. É isso que esse código aqui está dizendo, tá? Então, no nosso exemplo, essa linha aqui vai ter o valor 60, tá ok? Perfeito. Então, continuando agora, nós vamos definir, então, a área de impressão, tá? Então, active sheets ponto page setup ponto print área vai receber, eu abro aqui parêntese e vamos fazer então uma gambiarra aqui, né, como a gente chama, tá? Então vai ser da célula A1, que é a primeira célula do nosso intervalo, tá? 2 pontos até a célula F,
60. Só que a nossa planilha pode crescer como pode diminuir. Então, essa linha, né, da coluna F, ela tem que ser variável. É por isso que a gente tem a variável linha. E aí nós vamos então concatenar com a nossa variável linha. Dessa forma, o nosso intervalo escrevi alguma coisa errada aqui. Vamos lá. Active Sheet. Pronto, agora está certo. Então, dessa forma, dependendo da quantidade de linhas que tiver, a área de impressão que a gente definiu aqui, ela vai ser dinâmica, perfeito? Muito bem, feito isso, aqui tem um ponto-chave, tá? Antes de abrir o visualizador de impressão, eu preciso fechar o nosso formulário, porque senão o Excel vai travar, né? Isso aí é um bugzinho, um problema que tem aqui. Eu tenho que fechar primeiro o formulário para depois abrir então o visualizador de impressão. Então eu vou fechar o formulário com um load.me, certo? Ou podia ser também userform 1.close, não tem problema nenhum. Um load melhor, né? Um load userform 1 não tem problema nenhum. A palavra reservada me tá atribuída ao controle, né? Ao objeto que está sendo utilizado ali. Tá? Agora sim, depois que a gente fechou o formulário, a gente então vai abrir o nosso visualizador de impressão, né? A visualização de impressão. Então vai ser, ó, Active Window .selected sheet aqui já apareceu sheets print preview, já está até aqui, ó, print preview, certo? Perfeito. Dessa forma, então, a gente vai fechar o formulário e abrir aqui a área de impressão, tá? Então, recapitulando aqui o código, né? Nós ativamos a planilha que a gente quer visualizar, definimos aqui a última linha preenchida, tá? Definimos aqui a área de impressão, fechamos o formulário e abrimos aqui a janela de visualização de impressão, tá? Então, lembrando aqui o seguinte, que o Excel, né, o VBA, aqui, ele primeiro lê todo o código e depois ele executa. Isso em fração de milésimo de segundo. Mas primeiro ele lê, se ele encontrar alguma coisa errada, ele vai avisar com a mensagem, certo? E depois que ele lê e está tudo certo, aí sim ele executa, tá? Então vamos salvar aqui para a gente não perder e vamos executar aqui, ó. Pronto, abriu aqui o nosso formulário, certo? Então vou clicar aqui no botão abrir e pronto. Tá aí, ó, ele abriu, né? Fechou o formulário e abriu aqui o visualizador de impressão. Então aqui eu posso dar um zoom, ó. Temos aqui o que a gente precisa, só que aqui, ó, observe que cortou uma parte aqui do nosso documento. A gente tem que ajustar isso, perfeito? Então, se a gente clicar aqui em fechar, ó, ele fecha. Como a gente já está com o visualizador aberto, ele volta para cá. Então vamos ver aqui o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Ah, tá vendo aqui, ó? É aqui, ó. É porque aqui em exibição, se a gente ver aqui em quebra de página, aqui ele quebrou essa página que a gente a gente arrasta para cá a outra linha e pronto, forma uma página só. Ok? Então, se eu tivesse, né, dessa forma, com o nosso código, ele vai ajustar isso aí. Ó, a altura da linha ele vai ajustar. Ok? Então, vamos aqui, ó, perfeito. Vamos tirar o zoom por aqui, ó, tá? E agora sim nós temos todas as colunas aqui. E aqui a gente pode então, ó, configurar a página de impressão, ó, configurar, né, a página de impressão que você quiser, cabeçalho, margens, né, linhas para se repetir na planilha. Então a gente pode colocar aqui também, ó, as linhas, né, para se repetir. Ah, não pode, que tá nesse visualizador aqui ele não permite, já está bloqueado, tá? Mas você pode então já mandar imprimir. Como não tem impressora aqui, não tem como fazer isso, perfeito? Fechando aqui, ele vai voltar para a planilha.
ou dependendo de como você estruturar o teu código aqui, a gente pode colocar, ó, para que ele volte a abrir esse código. Depois daqui, ó, a gente coloca aqui, ó, userform1, ó, userform1.show, ok? E dessa forma, quando a gente fechar, ele volta para cá. Vamos salvar, vamos executar aqui novamente, abrir, veio para cá, fechei, voltou, abriu, tá certo? Ó. Abriu, formulário, tiro o zoom, certo? Fiz o que eu tinha que fazer, fechei, o formulário abriu novamente, perfeito? Então, fechando aqui, ó, certo? Então, ficamos por aqui nesse vídeo, te aguardo no próximo, um grande abraço e sucesso!